Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Essa semana lemos diversas histórias fascinantes, muita coisa aconteceu. Lemos sobre a história da morte ali de Saul, sobre Davi sendo aclamado rei de Judá. Durante 5 anos, Israel ficou sem rei. Olha só, vejam só que interessante quanto a isso. O tema de estudo será outro, mas alguns ficam com dúvida ao ler esse texto. Parece ali ter uma contradição. Vou demonstrar para os irmãos o que aconteceu. Em 2 Samuel, no capítulo 2, lá no verso 10, nós vamos ver o seguinte. Deixa eu compartilhar aqui com os irmãos. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguia Davi. Então vamos ver que Isbosete, quando assumiu como rei, a tribo de Judá seguia Davi e ele reinou por 2 anos, certo? E quando isso aconteceu, Davi estava reinando em Hebrom, certo? E ele reinou sobre a tribo de Judá por 7 anos e 6 meses. Então, nesse intervalo que Isbosete reinou por 2 anos, Davi reinou por 7 anos e 6 meses. Isso considerando um intervalo após o quê? Após a morte do rei Saul, ok? Aí vem a aclamação de Davi, e lemos aqui no verso 10, que Isbosete reinou por 2 anos e Davi 7 anos e 6 meses. Então, se formos subtrair esse intervalo de tempo, vamos ver que o reino do norte ficou, as tribos do norte ficou ali sem um rei durante o período de 5 anos, certo? Então Davi começou a reinar imediatamente à morte do rei Saul em Hebrom e reinou por 7 anos e 6 meses. Vimos que Isbosete reinou apenas 2 anos. Então há essa diferença de 5 anos entre o início do reinado do rei Davi e o reinado de Isbosete sobre as demais tribos de Israel. Lembrando que Davi reinou apenas ali as tribos de Judá, a tribo de Judá, ok? Apenas em Judá. Então, o que nos leva a inferir do texto? Porque a Bíblia não diz aqui muita coisa sobre o que aconteceu, mas nós podemos inferir o seguinte: houve um período de instabilidade, foi uma espécie ali de vácuo político nas tribos do norte. Vimos no texto que Abner ele torna Isbosete rei, certo? Então, Abner, como o comandante do exército de Saul, ele era a figura política mais influente e possivelmente ele governou ali de forma provisória, liderando de forma militar e politicamente esses territórios do norte. Possivelmente durante esses 5 anos, Abner ele trabalhou nos bastidores, tentando consolidar o apoio das tribos, evitando que Davi assumisse ali o trono unificado e preparando todo esse cenário político entre as tribos de Israel para tornar possível a aclamação de Isbosete, certo? Muitos teólogos concordam com essa linha de pensamento, uma vez que Abner era capitão de Saul e vemos que ele tornou Isbosete rei. Então, queria trazer essa curiosidade para estarmos iniciando. Alguns esbarram com esse ponto ao lerem e falam: caramba, isso aqui está difícil de entender. Como é que um reinou 2, o outro reinou 7, e depois que esse aqui morre, Saul reina muitos mais anos depois? Então gera-se essa dúvida. Queria aproveitar, essa semana eu concluí a série no Prime Video, nesse streaming chamado Prime Video, passou a série chamada Rei Davi. Uma série sensacional, cenas ali impactantes, forte demais. Termina essa primeira temporada com Davi matando Golias. Estou aqui torcendo para que surja ali mais temporadas, porque realmente é ali uma versão muito forte, que chega ali a causar arrepio de tão forte que é essa série. Bem, meus irmãos, eu queria trazer aqui o seguinte tema
para estarmos estudando hoje. Certamente você já ouviu bastante esse tema, mas queria trazer algumas análises bastante especiais a respeito disso. O pecado de Davi e suas consequências. Hoje vamos refletir sobre um dos momentos mais profundos e delicados da vida do rei Davi. Um episódio que vai revelar tanto a fraqueza humana, quanto também a maravilhosa graça de Deus. Vamos falar sobre o seu pecado com Batseba. Vamos falar sobre também a repreensão do profeta Natã e do arrependimento de Davi. São pontos extremamente importantes ao estudar aqui o livro de 2 Samuel. Ok? E, inclusive, quando falamos sobre o arrependimento de Davi, gerou ali em um dos salmos mais impactantes das Escrituras, o Salmo 51. Isso aqui não se trata apenas de um relato histórico, mas é um espelho para as nossas próprias almas, revelando verdades profundas sobre a natureza do pecado, as devastadoras consequências que o pecado traz, assim como também o caminho para a restauração. Em 2 Samuel, capítulo 11, vamos ver sobre o adultério de Davi e a morte de Urias, né? O pecado duplo, também abordaremos a respeito disso. E aqui, no capítulo 12, vamos ver que Deus envia o profeta Natã para repreender Davi. Bem, logo aqui no início do capítulo 11, no verso 1, vamos ver que está escrito: na época da primavera, no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe e com ele os seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Olha só. Davi ficou em Jerusalém. Aqui começou o problema. Esse detalhe aqui inicial já nos oferece aqui uma importante lição. Davi não estava aonde deveria estar. Como rei, o seu lugar deveria ser liderando os seus homens na batalha, mas ele escolheu permanecer em conforto, em segurança. Ele se acomodou e abriu ali uma porta para a tentação. E o versículo seguinte, ele diz o seguinte: versículo seguinte diz o seguinte. Bem, diz assim o próximo verso. Numa tarde, Davi se levantou da sua cama e foi passear no terraço do Palácio Real. No terraço, ele viu uma mulher que tomava banho. Ela era muito bonita. Davi perguntou quem era aquela mulher. Disseram-lhe: ela é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou buscá-la, e ela foi até ele. Ele se deitou com ela, pois já havia se purificado de sua menstruação. Depois ela voltou para sua casa. A mulher engravidou e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, já vemos aqui já o grande problema que aconteceu. E só piora quando damos continuidade ao ler o texto. Bem, meus irmãos, vamos ver que Davi viu do terraço Batseba. Mulher muito formosa à sua vista. E o que conseguimos observar com essa progressão? Vimos a ociosidade, vimos a curiosidade, vimos a contemplação e finalmente vimos a ação. Entre o ver e o agir estava ali um momento crucial
de decisão. E nessa decisão moral, infelizmente, Davi ele falhou gravemente. Ele falhou, ele não agiu da maneira correta. Então, uma coisa levou a outra. E um abismo leva a outro abismo. Ao analisar a palavra hebraica para cobiça, remdá, encontramos a ideia de um desejo intenso que consome a pessoa. O pecado de Davi, ele não começou num ato físico, mas em um desejo que não foi controlado. A partir do momento que a pessoa deixa um desejo no seu coração e não consegue controlar, esse desejo vai dominando, isso vai terminar em pecado. Jesus, lá em Mateus 5, no verso 28, ele ensina sobre isso. Ele nos ensina aqui uma forma de você criar uma cerca para não pecar. Ouviste que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Meus irmãos, isso aqui é uma verdade. O adultério começa no coração. Se esse desejo não for dominado, se permitir que esse desejo fique no coração, até consumir o ato, é rápido demais. E vamos ver que essa narrativa prossegue, revelando que um pecado leva a outro. Após o adultério com Batseba, Davi, querendo encobrir a sua transgressão, ele traz Urias, o marido de Batseba, do campo de batalha, faz com que ele tente ali, de repente, dormir com a sua esposa para disfarçar a gravidez resultante do adultério. E quando as tentativas falham, Davi, ele orquestra o plano da morte de Urias. Olha só a natureza progressiva do pecado. O pecado de Davi, ele evoluiu de um momento de fraqueza para um momento aqui de conspiração calculada. Veja só, se o pecado ele não é confrontado, ele cresce, intensifica. Meus irmãos, em 2 Samuel, no capítulo 12, estarei colocando aqui para os irmãos. Deus envia o profeta Natã para confrontar Davi. E com sabedoria profunda, Natã, ele não acusa diretamente Davi. Afinal, é o rei. Mas ele conta uma parábola sobre um homem rico. Olha só, hein? Esse homem rico, ele rouba um único cordeiro de um homem pobre para alimentar um visitante. O homem rico rouba um único cordeiro de um homem pobre. E Davi, ao ouvir isso, ele fica indignado com essa injustiça. Ele declara: esse homem merece morrer e deve restituir o cordeiro 4 vezes. E aí o que acontece? No verso 7, Natã diz a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul. E continua o texto: esse homem és tu. Atá raiz, tu és esse homem? Uma frase forte. Para Davi foi uma frase devastadora, porque
confrontou ele com a realidade dos seus próprios atos. E qual foi a reação do rei Davi? Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Olha só. Ratati la Adonai. Pequei contra o Senhor. E vamos ver que Natã responde: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Meus irmãos, a palavra hebraica para pecado, hatat, significa literalmente errar o alvo. Quando estudamos a raiz etimológica dessa palavra, percebemos que o pecado não é apenas uma violação de regras, mas é um desvio do propósito divino para as nossas vidas. Davi errou o alvo quando ele. Isso tudo começou o quê? Quando ele negligenciou a sua responsabilidade como rei. E aí, ó, um abismo levando a outro abismo. Não há desculpas, não há minimização, não há tentativa de justificação. Esta confissão está entre as mais curtas e as mais profundas da Bíblia. Davi reconhece que, embora tenha pecado com Batseba, Urias e todo Israel, o seu pecado era fundamentalmente contra Deus. Não importa contra quem você peque, no final, todo pecado é contra Deus. Davi ele não sente apenas remorso, ele se arrepende de forma profunda. E esse arrependimento transborda no Salmo 51. Temos um clamor sincero, um clamor muito profundo. Estarei colocando aqui. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Olha só, meus irmãos. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Em hebraico vemos essa repetição, lecha levadecha, contra ti somente. Vamos ver que Davi ele enfatiza a compreensão de que todo pecado resulta. Ele violou o caráter dele de seguir ali a vontade de Deus. Mas aí ele vai e se arrepende de forma genuína. O arrependimento genuíno, em hebraico, é teshuvah, que literalmente significa retorno. Não é apenas sentir remorso, mas é dar meia volta. É retornar ao caminho correto. E esse conceito é muito profundo, porque o arrependimento verdadeiro envolve uma reorientação da vida. Não é apenas você pensar, caramba, eu errei nisso, e entender que você errou. Mas é você ter uma reorientação. Poxa, deixa eu ver em que eu errei. Eu preciso agora agir da maneira correta. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. E uma das verdades mais solenes dessa narrativa é que, mesmo após esse arrependimento genuíno, as consequências do pecado persistem. E Natã declara o seguinte para Davi, no verso 14: mas, visto que com esse ato, deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Caramba!
E aqui está uma verdade paradoxal. O perdão é imediato, mas as consequências seguem o curso. As consequências são os resultados naturais que fluem das nossas escolhas. E vamos ver que Davi, ele enfrenta várias consequências por conta dos seus atos. Vamos ver a morte do seu filho, nascido do adultério. Vamos ver violência na sua própria casa. Vamos ver humilhação pública. Vamos ver perda de integridade moral perante o povo. É tanta coisa que acontece. Em Gálatas, no capítulo 6, verso 7 e 8, captura essa verdade. Diz o seguinte: não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo que o homem semear, isso também colherá. É o princípio da semeadura e da colheita. Está profundamente enraizado nas Escrituras, reforçando que todas as nossas ações têm consequências que são reais e duradouras. Agora, essas consequências não são o fim da história, porque mesmo em meio a esse sofrimento causado pelo próprio pecado, Davi ele experimentou da graça de Deus. Então, é importante considerarmos isso, porque ele teve um outro filho com Batseba, que foi Salomão, um rei que Deus também amou de maneira especial. Isso serve como um testemunho de como Deus pode redimir o homem, mesmo em situações mais dolorosas. Temos aqui diversas lições espirituais para os nossos dias. A queda de Davi nos lembra que ninguém está imune à tentação. Pense comigo só. Davi, o homem segundo o coração de Deus, pôde cair de maneira tão profunda, um pecado tão grave. Isso significa o quê? Que eu e você, nós devemos permanecer vigilantes. Precisamos estar vigilantes o tempo todo, meus irmãos. Satanás, ele está ao nosso derredor ali, querendo, como um leão, buscar alguém que possa tragar. Precisamos ter total vigilância. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 12, diz o seguinte: deixa eu colocar aqui. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Isso aqui é algo muito importante para refletirmos. O termo hebraico, né, para tentação é nisayon, que compartilha a mesma raiz da palavra teste, prova. Cada tentação é um teste do nosso caráter e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de crescimento espiritual, porque a cada teste que nós conseguimos vencer, desses confrontos que nós temos na vida, para realmente testar o nosso caráter. Davi falhou nesse teste de caráter. E todos nós somos confrontados em teste do caráter, testes morais. E toda vez que nós passamos nessas provações, nós crescemos espiritualmente. Quando caímos, nós afundamos espiritualmente. E lembrando que um abismo leva a outro abismo. Um pecado afunda a outro ainda pior. Por isso que é importante estarmos vigilantes e não cairmos na tentação. Lá em Tiago, no capítulo 1, no verso 12, diz assim: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança,
porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só, hein? Meus irmãos, é notável que Davi ele reagiu com justiça à parábola de Natã, mas ele foi incapaz de ver o seu próprio pecado. E com isso a gente vê aqui o poder da autojustificação. O homem tem uma dificuldade de enxergar o seu próprio erro. É uma cegueira moral. Há uma tendência humana de defender os seus erros com uma própria retidão, mesmo que se tenha ali evidências contrárias. Temos que ter muito cuidado. O pecado ele cega. Tem muita gente que fica dando desculpa para pecado. Eu mesmo já recebi ligação de pessoas falando: caí, pequei, cometi adultério, isso aqui. E para algumas pessoas que eu considero até instruídas, eu dei uma resposta até na hora um pouco dura. Eu fui assim: ok, mas você quer que eu diga o quê? Você conhece a palavra? Pessoas bem instruídas. Eu falei: você conhece a palavra? A pessoa queria que eu falasse alguma palavra bonita, alguma coisa, na hora o que me veio foi isso. Aí a pessoa me respondeu assim: ah, mas Davi também cometeu adultério. Aí quando eu ouvi isso, aí veio uma palavra para ser entregue. Eu falei: olha, meu irmão, é importante tomar um cuidado, porque Davi aprendeu uma lição, teve consequências do seu erro, mas ele se arrependeu de forma genuína. Ele entendeu que ele foi contra o próprio Deus. Agora, se hoje um homem usa como desculpa para o pecado que Davi também fez, vai ser mais difícil esse homem alcançar um verdadeiro arrependimento. Porque ele está buscando ali uma justificação, às vezes, antes mesmo de pecar. Isso é algo muito difícil. E quando o homem ele age dessa forma, dificilmente em algum momento ele alcançará o verdadeiro arrependimento. Aí eu falei com esse rapaz: olha, não siga por esse caminho. Vá orar, clame a Deus por perdão, realmente busque o verdadeiro arrependimento. Não enxergue para Davi, enxergue o seu erro. Davi já obteve o perdão pelo pecado dele, agora você precisa obter pelo seu. Não esquece Davi e ore a Deus pensando no seu erro. E aí ele disse que compreendeu, e eu espero que ele tenha se arrependido lá verdadeiramente. Mas, meus irmãos, temos que ter muito cuidado, porque o coração do homem é muito enganoso. Lá em Jeremias 17:9 diz isso, que enganoso é o coração, mais que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então precisamos ter muito cuidado com essa forma de auto se justificar, porque quando o homem peca, ele precisa ser humilde, se humilhar na presença de Deus, buscar ali de forma constante uma autoexaminação, olhar para as Escrituras e falar: Senhor, caramba, eu agi contra a tua palavra, eu pequei, eu falhei, me ajude para que eu retorne de onde eu caí e que eu venha a andar num caminho de retidão, de justiça, clamando ali pelo perdão. Agora, uma coisa que eu vejo que é muito interessante em tudo isso que está acontecendo, eu agi dessa forma com meu amigo. É até um amigo que eu nunca vi presencialmente, uma pessoa que de vez em quando me faz perguntas bíblicas. Eu sempre aconselho via WhatsApp, de vez em quando ele me liga. Agora, uma coisa que eu vejo muito interessante nessa história de Davi é que ele era um rei, a autoridade mais importante entre os homens. Agora, ele tinha tanto poder, que humanamente falando, ele nem precisava responder ali por suas ações. Agora, Deus, que é justo e santo,
ele envia o profeta para confrontá-lo. Eu pus Davi lá como rei. Isso por causa do coração dele. É necessário que ele venha enxergar, que seus olhos sejam abertos para o pecado que ele cometeu. De forma muito sábia, Natã traz esse confronto, mostrando que ele precisava sim prestar conta dos seus atos. E todos nós hoje precisamos de pessoas em nossas vidas que com sinceridade, com, com amor, consiga apontar um caminho a seguir. Porque muitos, às vezes, não conseguem buscar bons conselhos. Tem pessoas aí que só tem amigo que não presta, só pessoas que vão apontar um caminho ali de pecados, de podridão, de vida imoral. É necessário rever as amizades. Um amigo como o profeta Natã, que mesmo diante do rei, poderia ali o rei agir de forma louca, de repente igual o rei Saul, e querer matá-lo. Eu teria escolhido um outro rei no lugar dele. Mas ele se arrependeu verdadeiramente. Ter uma pessoa ali para pedir ajuda quando necessário, com sinceridade ali, de falar: olha, você está errado nisso, melhore nisso. Falar a verdade, quer que ela doa ou não, mas que diga a verdade com amor. A verdade dita com amor pode nos livrar de muitos erros. Lá em Provérbios, no capítulo 27, no verso 17, diz o seguinte: como se afia o ferro com outro ferro, assim um homem afia seu amigo. Caramba, hein? O que significa isso? Assim como uma lâmina, ela fica mais afiada ao ser esfregada em uma outra, as pessoas também crescem espiritualmente quando têm relacionamentos honestos, relacionamentos que sejam construtivos. No hebraico, essa palavra ligada ao ato de afiar vem da raiz yahad, que também tem um sentido de estar junto, unido, ser um. Ou seja, prestar contas não é só corrigir erros, mas também fortalecer a amizade, o caráter, a fé. E relacionamentos assim não são para condenar, mas para nos proteger, nos ajuda a manter o foco, a crescer no caminho de Deus. Apesar da seriedade do pecado de Davi, o perdão de Deus foi imediato após o seu arrependimento genuíno. Agora, isso não significa que o perdão ele torna o pecado inconsequente. Não. Mas restaura a nossa relação com Deus. O pecado teve as suas consequências. Deus não passou ali a mão na cabeça de Davi, não. Mas ele restaurou o relacionamento com Deus. Temos inclusive até um salmo de Davi muito interessante. Fala sobre isso. Salmo capítulo 32, o verso 1. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Isso aqui é algo forte demais. Temos que buscar ser sem culpa, sem mancha, como noiva ali ataviada para o cordeiro. Isso aqui é algo muito importante, meus irmãos. Agora, se você caiu em algum pecado, se você transgride de uma forma que você hoje sente uma dor e acha que não tem como essa aproximação com Deus ser restaurada, não desanime, irmão. Apenas busque esse perdão através do verdadeiro arrependimento.
E o verdadeiro arrependimento, ele se dá quando você quer de fato retornar de onde você caiu e fazer tudo da maneira correta. E essa graça do Senhor, ela restaura e transforma. A história de Davi não termina aqui com uma história de fracasso, mas com uma graça restauradora. Após esse episódio, Davi ele continuou a reinar. E ele escreveu muito dos salmos mais profundos. E vamos ver que, inclusive, ele permaneceu como ascendente na genealogia messiânica. Se formos pegar a genealogia de Jesus, ele vem de onde? Da raiz de Davi. Isso demonstra o poder transformador da graça divina. E na genealogia de Jesus vamos ver Raabe, vamos ver, mas quem? Ruth, a Moabita. Olha só como Deus é gracioso, como ele perdoa os pecados, como ele apaga ali tudo que aconteceu no passado, ele não imputa isso, injustiça. Olha só que interessante. É claro que as consequências do que aconteceu lá podem ser carregadas muitas vezes para sempre, enquanto a pessoa está viva. Mas o pecado ele é perdoado. Uma coisa bastante interessante, a palavra hebraica para graça é chesed, que é muito mais rica do que a tradução a que permite ser captada. A palavra chesed significa amor leal, bondade constante, favor imerecido. Não é apenas perdão ou misericórdia simplesmente, mas é um compromisso contínuo com o bem-estar da pessoa amada, mesmo quando ela falha. Olha só quão profundo é. A história de Davi e Batseba permanece como um dos relatos mais sinceros e instrutivos sobre o pecado humano, sobre a graça divina. Ela nos confronta aqui com realidades sobre a fraqueza moral humana, sobre as consequências dolorosas do pecado, mas também com a verdade libertadora do perdão que Deus concede, da restauração. Quando nós lemos 2 Samuel 11:12, estamos vendo apenas a história ali de um rei antigo, mas também um espelho para as nossas vidas. Todos nós, como Davi, somos capazes de atos falhos, de profundas quedas morais. Todos nós enfrentamos tentações, cometemos erros e colhemos consequências. E a mensagem final não é de desespero, não é, de perder as esperanças. Mensagem de esperança. O mesmo Deus que confrontou Davi usando Natã, ele continua ouvindo cada um de nós hoje. O mesmo Deus que ofereceu o perdão a Davi oferece o perdão a você que está me ouvindo. O mesmo Deus que restaurou Davi, apesar das suas falhas, pode fazer o mesmo conosco. Davi, no Salmo 51, no verso 10, ele diz o seguinte: Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito obediente. Meus irmãos, que a história do rei Davi venha nos inspirar a viver com uma vigilância contra o pecado, com humildade diante das nossas fraquezas, com prontidão para o arrependimento genuíno, com gratidão profunda pela graça imerecida de Deus, que restaura, que transforma, e que possamos, assim como Davi, aprender com as nossas quedas e levantarmos não apenas perdoados, mas fortalecidos na dependência de Deus, cujo amor nunca falha. Mesmo
quando nós falhamos, Deus jamais falha. Ele nos ama muito. É um Pai que realmente, mesmo quando nós não merecemos o perdão, Ele nos perdoa. Só é necessário ali o verdadeiro arrependimento. Bem, espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem e venhamos, né, a refletir. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, se fortaleça a cada dia, vença as tentações. Tenha em mente que quando você vence, quando você é provado e você consegue vencer, você cresce espiritualmente. Agora, se você também conhece alguém que está no momento ali caído, não consegue reerguer por conta do pecado, por conta de algo que aconteceu na vida e tombou e não está conseguindo se erguer mais, compartilhe esse vídeo. Espero que esse vídeo venha fazer com que essa pessoa reflita nas suas ações e entenda que o amor de Deus é tão grande que é capaz de perdoar a qualquer um. E se venha verdadeiramente perante Deus e clame: Senhor, perdoa, eu pequei, eu falei gravemente, mas eu quero agora andar verdadeiramente no seu caminho, de forma que fiel aos seus mandamentos, ouvindo as suas palavras, sendo um filho obediente. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma semana abençoada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Graça e paz.